Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar de um vídeo muito importante, ou de um tema muito importante, melhor dizendo, porque sem este tema fica mais complicado nós fazermos aquilo que gostamos, não é? Fotografia. Portanto, eu hoje quero-vos dar algumas dicas sobre como eu acho que é possível fazer dinheiro em 2023 com a vossa fotografia. Alguns destes métodos eu uso, outros nem tanto, mas eu acho que muitos são válidos, se não todos, portanto, eu espero que sejam, pelo menos se eu vos estou a dar, pois, não é? Espero que sejam válidos e vocês não fiquem a chuchar no dedo, como se costuma dizer. Hoje vai ser um vídeo um bocadinho assim mais para o comprido, quero-vos dar aqui alguns, ainda vou tentar aqui power, se calhar 10 ou mais, vamos ver, e portanto vamos passar a isso. Ora bem, o primeiro, e eu acho que é o mais lógico, é ofereça os vossos serviços como freelancer. Ou seja, mesmo que trabalhem noutra coisa ou não, não interessa, sempre que puderem ofereçam os vossos serviços como freelancer. Façam eventos, façam retratos aos vossos amigos conhecidos, familiares conhecidos. Há sempre um pequeno grupo de amigos que de início vos está disponível a ajudar. Portanto, aproveitem isso, tentem começar por aí e depois, não é? Se a vossa fotografia for boa, eu acredito que partilhando online e as pessoas falando, a coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo e vocês, mais cedo do que pensam, terão um negócio com a fotografia. Negócio? Um income com fotografia. Outro tópico é vendam as vossas imagens como stock. Ora bem, aqui tem alguma coisa que saber, não é só tirar fotos e meter para lá. Ok, isso pode funcionar, mas se vocês quiserem efetivamente fazer algum dinheiro com fotografia stock, vocês convém seguirem certas regras. Quais são estas regras? Além das regras do RGPD e essas coisas todas, eu estou a falar de regras para vender. Ou seja, numa época pré-natalícia, convém terem fotos de Natal. Numa época pré-Páscoa, convém terem fotos de Páscoa, etc, etc, etc. Eu vendo fotografias em stock, bastantes, e posso-vos dizer que há sites, lembro-me assim de cabeça do Shutterstock e do Adobe Stock, que vos mandam, já não sei se é mensalmente, se é trimestral, mas mandam-vos de vez em quando um guia, digamos assim, das fotografias que vão ser procuradas nos próximos meses. Portanto, se tiverem a isso, façam o máximo possível desses temas, criem o máximo possível de fotografia nesses temas e vão ver que vão começar a fazer algum dinheiro. É uma coisa que demora, não vamos estar aqui a dizer que vão logo fazer centenas de milhares de euros, não. É uma coisa que demora a criar estrutura, mas é uma coisa que é income passivo, ou seja, é dinheiro que vocês estão a fazer sem fazer nada, digamos assim, não é? Vocês vão tirar as fotografias, ok, metem para lá, uma fotografia pode vender 1000 vezes, portanto, 1000 ou mais, mas vocês estão a perceber, não é? E então é income passivo, portanto eu acho que é sempre algo porreiro a fazer num dia que não tenham nada que fazer. Epá, hoje vou fazer stock photography, pegam no guia ou têm noção do que é que aí vem, não é? Por exemplo, imaginando que estamos perto da Páscoa, epá, vamos fazer fotografias com tema de Páscoa. Chocolates, coelhos, pessoal à volta da mesa a comer. Não se esqueçam que se tiver pessoas, por um lado, dizem que vende mais, por outro lado, precisam de autorização para vender as fotos, ou seja, precisam de autorização escrita para vender as fotos. Cada site depois trata isso à maneira deles, digamos assim, mas é preciso autorização. Portanto, stock photography. Outra dica, outra maneira de fazer dinheiro é vender prints. Mais uma vez, não é uma coisa imediata. Quando vocês criam uma loja online, seja do que for, não é só com prints, mas de prints neste caso, vocês precisam que a loja ganhe reconhecimento. Portanto, tem que ter um following, tem que ter conteúdo, tem que ter pessoas a visitar, não é? Isto é tudo um jogo de números, portanto, temos que ter muita gente a visitar para poucos terem interesse, para menos ainda comprarem. É sempre aquela lógica, não é? O funil do marketing, e então não é algo imediato, mas é algo que funciona e dependendo de como e onde vocês vendem os vossos prints, pode dar
uma margem grande por venda. Por exemplo, é uma coisa que eu faço e é uma coisa que eu aconselho: não se limitem a vender prints em Portugal, se estiverem a ver isto em Portugal, não se limitem a vender prints no Brasil, se estiverem a ver isto no Brasil, sei que muita gente está, e obrigado pessoal, mas como vivemos numa época digital, vendam prints on demand, digamos assim, para o mundo inteiro. Façam o print, ou melhor, façam a foto, metam no site, o próprio site trata dos prints e vocês ganham a comissão. É muito mais fácil, chega a muito mais gente, e já viram, pelo menos de Portugal, o que era a dor de cabeça de querer vender um print para os Estados Unidos, só os portes, problema se aquilo ficava ou não na alfândega, que é uma coisa que eu sempre tive stress, especialmente a encomendar material fotográfico. Portanto, evitem isso, façam prints, sim, mas print on demand é a minha sugestão. É uma coisa muito fácil de fazer e até este canal já tem. Portanto, se forem ao meu canal, não ao vídeo, ao canal, e procurarem a minha loja, estão lá alguns prints on demand. É algo recente, portanto ainda não tem muitos, mas vai tendo à medida que eu vou também fazendo aqui alguns vídeos. Normalmente tento pôr fotos dos vídeos que faço. Portanto, tem alguma lógica. Outra coisa, e é mais ou menos o que eu estou a fazer aqui, é ofereçam, entre aspas, ofereçam workshops ou lições de fotografia. Ensinem pessoas a fotografar, seja com aulas particulares, seja com vídeos no YouTube, hello, seja do que for, mas de uma forma que possa ser monetizado. Se for as tradicionais aulas presenciais, não é? Tipo, anda cá e eu vou-te ensinar tipo, durante 2 horas por semana ou uma coisa do género a fotografar, e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, e workshops, etc. É fácil de ver como é que se ganha o dinheiro, não é? Cobram um X e fazem a aula. Se for no meio digital, tanto pode ser no YouTube, como há sites mesmo de aulas, é como vocês quiserem. O YouTube, se estiverem a pensar nisso, YouTube, TikToks e essas coisas desse género, demoram a ser monetizado. Não é fácil ser monetizado no YouTube, demora algum tempo. Este canal só foi monetizado passado praticamente 2 anos de vídeos constantes, entre aspas. Houve aí umas pausas porque lá está, nem sempre dá. Só passado 2 anos de vídeos mais ou menos constantes é que eu consegui monetizar o canal, por causa de o número de subscritores, e isso até foi mais ou menos fácil deste lado. Quando quis monetizar já tinha mais do dobro do que é preciso, que é 1000 para quem não sabe. O problema são as horas de visualização, porque as pessoas normalmente veem alguns segundos do vídeo quando não é interessante e saltam. Portanto, vocês ou têm muitas visualizações ou têm vídeos muito compridos, muito interessantes. Não é fácil de dizer, pelo menos para mim não foi, demorou 2 anos, mas é algo que é fazível. Não se pode desistir. Com outras redes sociais é mais ou menos o mesmo da minha experiência. Demora sempre um anito e tal a ser monetizado e a fazer dinheiro. Não é só ser monetizado, a fazer algum dinheiro. Não é que fiquem ricos disto, pelo menos eu, mas podem fazer algum dinheiro extra. Portanto, se juntarmos todas estas dicas que eu vou dizendo aqui, se calhar conseguem fazer um bom dinheiro em 2023, espero eu. Não se avizinha um ano fácil para muita gente, portanto, espero que este vídeo possa ajudar pelo menos uma pessoa a ter um ano melhor financeiramente. Portanto, é por aí. Façam vídeos, façam workshops, deem aulas online ou presenciais, como vocês preferirem, Zoom, whatever. Cobrem por isso e boa sorte. Outra maneira de fazer dinheiro com fotografia é fazer parcerias com marcas. Há muitas marcas que gostam de fazer parcerias. Vocês não precisam de ser o que se chama influenciadores. É um termo que eu não gosto muito porque não influenciam porra nenhuma. Mas influenciadores, há um termo que se chama, infelizmente, micro-influenciadores. Portanto, mesmo pessoal com poucos seguidores, mas desde que sejam minimamente ativos, consegue conversar com marcas, mandar e-mails e, de alguma forma, digamos assim, ter algumas marcas que têm interesse nos micro-influenciadores. Às vezes, e eu vejo por mim, eu falo por mim, foi uma das razões porque eu acabei, entre aspas, ou está em pausa, a minha conta do Instagram. Ela teve um boom gigante há mais ou menos um ano e eu não sei porquê. Apareceu em algum lado ou alguém seguiu porque não sei, mas teve assim um salto grande. E qual é o problema disso? É que
os seguidores que vieram para a minha conta não eram propriamente seguidores ativos. Portanto, são aqueles seguidores que não me interessam minimamente, entre aspas, e então fica difícil de ter um post que seja, não é visualizado, mas é, peço desculpa, um post que seja interagido com, e é isso que as marcas querem. Não precisa de ser milhares, porque depois também não cobram milhares, portanto há aqui sempre business decisions, mas vocês conseguem sempre fazer partner com brands e promover os produtos deles. Portanto, é questão de criarem um micro seguidor, falem com os vossos amigos, peçam para vos seguir, peçam para comentar as vossas fotos. Não custa nada, é uma coisa que custa zero. Eles vão ver as vossas fotos de qualquer forma porque vos estão a seguir no Instagram, por exemplo. Peçam-lhes para deixar um comentário. Olha, sempre que vis a minha foto, opa, deixa um comentário, diz qualquer coisa, olha, diz boa foto, blá blá blá. Isso ajuda a começar a conversa e não custa nada, eles não têm que pagar nada, já lá estão, pá, são 30 segundos da vida deles para vos ajudar, se calhar, a ter um income este ano a partir do Instagram. Portanto, façam parcerias com marcas. Agora vamos entrar, se calhar, aqui nos mais outside the box. Ora bem, NFTs, para quem não sabe, NFTs é uma maneira de vender fotografias, e os direitos, e é uma coisa que ainda continua muito confusa porque, pá, é assim, vamos ser muito sinceros, NFTs é porreiro, NFTs é fixe, NFTs é uma coisa porreira, mas para mim NFTs, se calhar, a minha previsão, vai ser como o Bitcoin e vai cair por aí abaixo. Portanto, façam. Eu tenho fotografias à venda como NFTs e algumas venderam, sabe-se lá porquê, mas funcionou. Qual é a cena? Elas vendem com moedas digitais e as moedas digitais tanto valem uma fortuna como valem o mesmo que um grão de arroz. Portanto, é muito volátil. Agora, já que estão, imaginando, vocês tiram 50 fotos num passeio que vocês vão fazer ou numa sessão que vocês imaginaram para vender as fotos, aproveitam ali 10, essas 10 não se limitem a pôr só num site, não se limitem só a pôr no Instagram, não se limitem só a pôr numa cena de stock. Se estão a tentar fazer dinheiro, metam em todo lado. E o NFT é mais uma maneira, um sítio, um mercado para pôr as vossas fotografias. Portanto, eu acho que é um mercado válido, apesar de eu achar que é um mercado que está numa trajetória, enfim, mas eu acho que continua válido, atenção. E como não custa nada pôr lá as fotos e verem o feedback que tem, pá, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, logo se vê. Eu poria e ponho. Portanto, yeah. Outra dica, vendam os vossos serviços no Fiverr, por exemplo. O Fiverr tem o nome Fiverr, né? 5, mas vocês não têm que cobrar 5 euros. Portanto, metam o vosso serviço à venda no Fiverr. Pode ser serviços de fotografia, pode ser serviços de edição, pode ser serviços de whatever, aquilo que vocês queiram fazer. Então no Fiverr nunca se sabe se não há alguém a pagar. Não se esqueçam que tudo o que é digital tem uma grande vantagem para nós em Portugal, que é os mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa para fazer uma edição de uma fotografia vai cobrar muito mais, por norma, do que nós, porque nós temos salários mais baixos, portanto damos menos valor hora, já estamos a entrar um bocado pelo business side, mas damos um valor hora, atribuímos um valor hora muito mais baixo ao nosso trabalho do que um americano atribui ao dele. Portanto, é uma boa maneira de vocês ou atribuírem um valor mais alto e competirem com os americanos, ou whatever, ou atribuem um valor mais baixo e ganham se calhar muito mais trabalhos, digo eu, a partir de sites como o Fiverr. É um site que não tem mal nenhum de usar, portanto não é só, pelo menos eu de início encarava como serviço assim meio Roscoff, vá, mas tenho visto muitos profissionais com muita qualidade no Fiverr. Claro que há de tudo. Aquilo é tipo um eBay, tanto há o gajo que vende as peças impecáveis como há aquele scammer, portanto há de tudo. É uma sugestão, metam o vosso serviço no Fiverr. Outra coisa associada um bocadinho aos prints é photobooks, portanto eu não me vou alongar muito, é a mesma coisa, eu só pus numa dica diferente porque um photobook é preciso muito mais trabalho para vender as prints, cada fotografia é uma print e pode viver por si.
Quando tiverem prints suficientes, vamos imaginar, fazem um book temático de, olha, fotos a preto e branco, olha, fotos que eu tirei no Nepal, ora, fotos da minha trip 2023 às Bahamas, whatever. Façam categorias e assim vendam photobooks da mesma maneira que vendem os vossos prints, de uma forma digital para o mundo inteiro e print on demand. É a minha sugestão, funciona muito melhor do que fazer prints locais e eu peço desculpa a todos os negócios locais de impressão, mas é o que é, uma pessoa tem que ir pelo melhor e neste caso vender para o mundo inteiro é melhor do que vender só aqui na zona de Leiria. Outra coisa que eu vejo pessoal a fazer, eu não faço honestamente, mas vejo pessoal a fazer é alugar o equipamento fotográfico. Porquê que eu não faço? Eu dou muito valor ao meu equipamento fotográfico, só confio nas minhas mãozinhas. Há poucas pessoas que tocaram no meu equipamento fotográfico. Há pessoas que dizem que não se empresta a namorada, a escova dos dentes e o carro. Eu adiciono o equipamento fotográfico. Não compro lentes em segunda mão, não compro máquinas em segunda mão. Sou um animal estranho. Eu sei, às vezes podia poupar dinheiro, mas a cena é, eu nunca sei onde é que as coisas andaram. E a fotografia, pelo menos as máquinas, o equipamento, é tão delicado que o mínimo toquezinho no sensor, o mínimo risquinho numa lente, e pode estragar uma fotografia. E eu gosto de saber onde é que o meu equipamento andou, apesar de eu às vezes também, não é? Já parti lentes, já estraguei corpos, acontece a qualquer um. Por isso eu não alugo o meu material fotográfico. Agora, se algum dia me pedirem para alugar as minhas luzes ou tripés ou coisas não essenciais à minha fotografia, por que não? Agora, a minha máquina e as minhas lentes, tudo o resto, conversando bem, a gente se calhar. Pronto. Mas para quem não tenha os mesmos problemas que eu, isto é. Sou velho. Pá. Aluguem o vosso equipamento quando ele estiver parado. Não está a fazer nada, portanto podem-no pôr a render. Não sei valores, honestamente é um mercado que eu estou fora, mas quem tenha lentes boas, e eu já aluguei lentes, atenção, porque para um ou dois trabalhos não ia comprar uma lente de 10 mil euros, portanto aluguei lentes. Já aluguei câmaras, por exemplo, já aluguei câmaras de 20 mil euros, não ia comprar uma câmara de 20 mil euros. Aliás, a câmara era exatamente 24.900 euros na altura, eu não ia comprar uma câmara de 24.900 euros para fazer um trabalho. Portanto, aluguei a câmara durante uma semana e fiz esse trabalho. Não tenho nada contra, a câmara vinha impecável, o serviço foi impecável, vou voltar a alugar assim que for preciso com as mesmas pessoas. Mas pronto, pode ser que ganhem dinheiro daí e do it. A última, e é uma coisa que eu não sei se funciona muito bem, se não, honestamente estou um bocadinho fora, mas é algo que eu já vi gente a fazer e vejo colegas a fazer, que é pessoal ser pago para mostrar as fotos ou para expor as fotos. A mim já me pediram para expor as fotos, obviamente, mas não me pagavam nada. Portanto, estou a falar um bocadinho do que sei por outros, mas sei de pessoal que é pago para expor as fotos. Portanto, se vocês têm fotografias muito interessantes, falem com museus, casas de arte, às vezes até há cafés e tudo, assim mais chiques para o social e tal, que expõem arte. Por que não expor a vossa arte? Às vezes por um valor, não digo que seja baixo, mas um valor não alto. Mas pronto, sempre estão a expor, sempre estão a ter pessoal a olhar para o vosso trabalho. Quem sabe se podem meter à venda, por exemplo, e vender ali logo os prints que fizeram para aquela parede. Quem sabe, não é? Portanto, eu faria e pronto. O meio que eu estou inserido é que, pelo menos do que eu conheço, não faz assim muito essas coisas, faz ocasionalmente. E eu também não tenho assim muitos prints. Os prints que tenho ou é para venda ou é para pôr em casa. Eu gosto muito de ter prints meus em casa, sou um bocado estranho. Não é fotografias de mim, mas é fotografias tiradas por mim. Mas pronto, é isso. E são aqui algumas dicas que eu espero que 1, 2, 10 funcionem com vocês e que vos tragam um ano porreiro, pelo menos a nível financeiro, que ajude mais gente a ser fotógrafo profissional, não é? Quando uma pessoa ganha dinheiro disso, para mim é profissional, não interessa bem a qualidade,
Isso é muito, muito subjetivo. Há pessoas que não ganham dinheiro e têm uma qualidade incrível. Há pessoas que ganham dinheiro e não têm qualidade nenhuma, mas são profissionais porque fazem disso profissão. Portanto, é assim a vida, meus amigos. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Está lá um link no topo, for sale, ou book me, por exemplo. Não se esqueçam de pôr os links nos vossos sites ou nas vossas redes sociais. Era uma dica também, é a dica extra, dica bónus. Espetacular. E obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.